bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui no estúdio e, novamente, tendo o apoio da Rádio Vale. Ontem em Brasília, fiquei surpreso, acabou optando por dormir em Cachoeira do Sul, a caminho de São Cepé. Isso aí. Chegamos ontem, era quase meia-noite, né, em Porto Alegre. E como a gente está em colheita, eu e meu irmão na fazenda, eu tenho que voltar rápido também para ajudar lá, fazer nota, enfim. E acabou que eu resolvi vir posar em Cachoeira do Sul para chegar mais cedo quanto antes e pensei, por que não passar na rádio e fazer a entrevista presencial? Tanta entrevista sempre por telefone ou por Meet, né? E agora pela primeira vez aqui. Por isso que eu digo que é uma honra para nós. Eu vi as fotos da reunião, antes de falar da reunião propriamente dito, eu vi as fotos, Graziella, e contei. Tinha 18 homens e uma mulher, a Graziele. Por quê? Então, eu acho que é uma mudança que está havendo aí no agro. As mulheres estão mostrando protagonismo e talvez eu seja uma das pioneiras na região. Isso, Ronaldo, já é, acho que quarta vez que eu participo de reuniões onde a grande maioria é homens e eu sou a exceção, né? Mas faz parte. A gente está aí para contribuir, para ajudar e o meu propósito é esse. Então, eu tô junto. Tá, mas e a tua presença lá? Como é que ela é sentida? Ela é valorizada por aqueles homens todos ali? Sim, sim, com certeza. Eles me tratam com muito respeito, assim como todos os outros produtores. O que espanta um pouco é a questão de ter uma mulher, mas, assim, quanto a valorizar, dar espaço da voz, é super tranquilo, né? Pelo menos é o que eu sinto, é o meu posicionamento. Então, eu tô ali para contribuir. Ontem, nessa primeira reunião que foi do Ministério da Fazenda, até nós imaginávamos que o ministro Haddad estaria presente, depois foi dito que ele não estaria por ter uma agenda com o presidente Lula, e ele mandou outros subsecretários e secretários, né, que é o Gilson Bittencourt, que ele é secretário de Política, o Guilherme Melo, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e o Rafael Brigolini, que é o secretário de Gestão Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional. Quer dizer, o time que, na verdade, faz as coisas técnico, né? E aí a reunião foi bem difícil no momento, era para ser uma reunião para durar 30 minutos. E como tu bem falastes, nós estávamos um grupo grande e ela durou 2 horas. Começou ali por volta das 10h30 e foi até meio-dia e pouco. E no primeiro momento, o Ministério da Fazenda não entende a nossa necessidade novamente. Simplesmente disse que nós iríamos ter que resolver tudo pelo MCR, pelo Manual do Crédito Rural, onde temos mais de 40 mil produtores desenquadrados, porque o banco ou a instituição financeira, sem ter recurso subsidiado do governo, empresta o recurso próprio. E aí, dependendo do tipo de negociação que o produtor faz, ele acaba se desenquadrando. Então, se o banco oferece uma CPR, se o banco oferece uma cédula de bancária, isso tudo desenquadra o produtor. Então, o produtor não está amparado no MCR. Não tem como o produtor chegar, até uma orientação do movimento SOS, que o produtor chegue 15 dias antes do vencimento, vá ao banco, fale com o gerente, né, explique a situação, que ele não vai produzir, que ele não vai ter como pagar, para poder, de alguma forma, se enquadrar no MCR, que é uma prorrogação por mais de 5 anos, enfim, a capacidade do produtor. E tem muitos, em torno de mais de 40 mil produtores que não se enquadram. Então, a gente explicou essa situação, que a gente entende que existe um mecanismo de prorrogação, que não precisa ser algo que venha do governo federal, né, que a gente fala tem que vir de cima, a regra. E eles não queriam entender. Eles achavam que isso, né? Aí a gente tem uma pessoa lá que já está no governo há 25 anos, que é o seu Gilson Bittencourt. E ele é um zagueirão no governo. Ele não tem, assim, tudo que tu argumenta, ele rebate, ele contesta, ele diz que não é bem assim, que os números mostram outra coisa, né? Então, o produtor gaúcho, ele está num cenário bem desafiador, principalmente porque os números não condiz com a realidade.
A gente tem A dificuldade, desculpe, Graziela, quero te cortar o raciocínio aí, mas a dificuldade é porque a realidade porque a realidade do Estado, ela não é isonômica, ela não é igual para todas as regiões. Tem regiões com mais perdas e outras com menos perdas, é isso? Exatamente, exatamente. Nós temos produtores que estão colhendo 30, 40, 50 sacos em alguma região que choveu, mais na região da Costa Doce, essa região ali, né, lá do leste aí do estado choveu. Nós temos produtores da região das Missões que estão colhendo 5 sacas por hectare. Então, é claro que as cooperativas, que o recebimento vão receber algum grão. E isso reflete em números, a gente sabe disso. Aí vem o governo federal, o Ministério da Fazenda, o pessoal que tem a chave do cofre lá dizendo, não, mas olha só, os números são isso, são aquilo. Né? Nós liberamos no passado linha de crédito, o produtor rural comprou tratores. Tá, mas se o produtor precisava perder o trator naquela enchente que perdeu tudo, ele precisava recompor o seu maquinário, porque é a ferramenta de trabalho do produtor. Então, eles contestam muitas coisas. Mas, assim, novamente... O que provavelmente, eu aqui cortando a Graziela de novo, o que provavelmente são informações que chegam daqui do Estado. Alguém está passando, ou alguma instituição está passando essa informação. Graziele, bom dia. Bom dia. Tá, e qual é a dificuldade destes simpáticos cavalheiros virem aqui tomar um chimarrão, comer um churrasco e enxergar com seus próprios olhos, e não pelos olhos dos outros, a realidade que está acontecendo aqui, já que estamos tendo uma discussão de números e de informações que estão truncadas, às vezes tem uma palavra que a gente chama auditoria, né? Vamos dar uma palavra forte, porque não se faz uma auditoria pente fino por aqui para ver realmente a situação do agronegócio no Rio Grande do Sul, né? É difícil, o camarada não tem como sair de Brasília e vir aqui? Segundo eles, né, eles trabalham para o Brasil inteiro, mas a gente levantou esse questionamento aí, Tomás, e aí o Gilson disse, que já veio algumas vezes no Rio Grande do Sul. Claro, nós, nesse período de estiagem aqui no Rio Grande do Sul, em algum momento choveu e a soja parece que estava verde, né? Parece que ela estava viva. Então, para quem não tem o conhecimento de fato da lavoura do campo, que sabe que a planta só está viva, mas ela não botou flor, ela não botou vagem, ela não botou grão, ela teve o prejuízo que está ali. Uma planta, depois de perder, ela não consegue resgatar. Perdeu, né? Não tem como mais. Para quem não entende muito disso, acredita que está tudo bem. Então, o que nós alertamos de novo foi, nós estamos avisando aqui como unidade. Estava lá todas as entidades, né? O SERGS, Farsul, FETAG, os nossos 2 senadores, estava o senador Mourão, o senador Reins, estava o deputado Heitor Chu, estava cooperativas, todo mundo ali, até tinha um pessoal de uma prefeitura, enfim, a unidade mostrando, e isso foi um pouco que apavorou um pouco o Ministério da Fazenda, né? Talvez eles vai dar 5 pessoas, e daqui a pouco é uma reunião com mais de 20 ali, para mostrar que todos nós pedíamos a mesma coisa. No primeiro momento, tem que existir a suspensão das dívidas, porque daqui 15 dias vai estar todo mundo negativado de novo, vai ser aquela coisa terrível. Final de abril é o prazo limite? É o prazo limite, não tem mais o que aguardar. Vai ter essa reunião com o Haddad, porque disseram que o Haddad estava com a agenda, mas que teriam transferido para a semana que vem, depois do feriadão. Vai ter essa reunião com o Haddad ou é só balão de ensaio? A princípio está marcado para o dia 23. Por quê? No encaminhamento da nossa reunião, que durou mais ou menos 2 horas, eles, a gente não vai fazer, não existe suspensão. Eles dificultaram muito, até que todo mundo bateu na mesa, né? As pessoas até, teve algumas que se exaltaram na reunião, dizendo, olha só, o que tu tá falando não é a nossa realidade. Não é. Se teve alguém que investiu em outras coisas, foi porque também precisou. O que nós estamos alertando é que nós vamos ter mais de 200 mil produtores negativados, porque se nós temos 312 municípios que decretaram emergência no estado do Rio Grande do Sul este ano, nós temos mais 65% do estado que está com prejuízo por causa da estiagem. Se nesses municípios nós temos uma perda maior de 50%, que não é aquela perda inicial que a Emater colocou lá na Expo Direto, que era em torno de 30%, se essa perda já está muito maior do que isso, eu sei porque eu estou colhendo. Eu achei que eu ia colher 20 sacas, eu estou colhendo 15 sacas.
simplesmente isso vai aumentar. Então, significa que nós temos uma perda aí de, se eu não me engano, são mais de 15 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul só na soja. Esses números vão aparecer. E aí? A grande maioria são produtores familiares. São produtores pequenos e médios. Porque o nosso número no Rio Grande do Sul é maior, né? Nesse nicho, nesse setor. Nós temos 270 mil produtores que são pequenos. E aí nós alertamos de novo. Então, o Carlos Joel, da FETAG, presidente, disse, olha, nós vamos sair daqui com encaminhamento. Nós não vamos aceitar. Temos muitos produtores que não se enquadram nessa... O que vocês estão achando que o MCR vai resolver, não vai resolver. Vocês têm que dar o encaminhamento. O nosso governador, né, junto com as entidades, naquela proposta construída umas 3 semanas atrás, que foi apresentada no Palácio, lá no Piratini, mostrou o caminho para viabilizar a securitização, que é através do Fundo Social. Existe um recurso lá. Nesse recurso tem 7 critérios aonde o governo federal pode colocar o dinheiro. E um deles é mitigar a mudança climática e seus efeitos, que é o que o Rio Grande do Sul vem passando nos últimos 5 anos. Então, quer dizer, tem recurso, não vai impactar no orçamento, não geraria nada, muito pelo contrário, esse passivo que nós, produtores, carregamos nas costas iria voltar e se transformar em recurso e prosperidade, porque nós não podemos ser penalizados e condenados à miséria. Porque nós moramos num estado onde em 5 anos tem uma intempérie extrema, ou muita chuva, ou muita seca, e faz com que a gente não consiga produzir. O nosso problema hoje é a produção. Como que nós vamos pagar dívidas se a gente não consegue produzir? Então, aí eles começaram a entender que não é uma reclamação de meia dúzia. Se encaminharam para a próxima semana, Tomás, respondendo a tua pergunta. Daqui a uma semana, quarta-feira que vem. Isso aí. Para a próxima semana, uma reunião técnica. Aí sim, vai ser somente o economista da Farsul, o economista das cooperativas, que é o Mineto, se eu não me engano, e o Caliton, que é o economista da FETAG. 4 economistas junto com os técnicos da Fazenda, para resolver essa questão de, sim, tem a necessidade da suspensão e tem que resolver o nosso passivo. Não adianta só mais empurrar com a barriga, como foi feito ano passado. O ano passado, com toda aquela extremidade, com aquela tragédia, nós aceitamos tudo que vinha. 4 anos para pequeno e médio a gente aceita sem carência, que é o que está acontecendo agora. Esse ano nós temos que pagar a primeira parcela das dívidas passadas sem carência e sem produção. Não tem como. Eu observei que na véspera desta reunião, ou seja, no dia 22, na terça-feira, depois desse feriadão aí da Semana Santa, vai haver uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Quer dizer, aí a pressão política continua. Continua, e a nossa ferramenta de pressão política é o projeto, o PL 320, que está pelo Senado pela securitização, né? E o 341, que é do deputado Pedro Westphalen, que é o mesmo projeto pela Câmara. Então, a gente está tramitando. E o que a gente vai fazer agora, como esses projetos, que é a mesma coisa, da securitização, permite que o produtor alongue suas dívidas por 20 anos, com o juro baixo. Municípios que decretaram emergência ou calamidade desde 2021, todos, a nível Brasil, estão dentro. Então, nós pegamos o apoio de outros estados. E isso foi comentado após acabar a reunião com o Ministério da Fazenda, nós fomos no mapa. O senador Luiz Carlos Reis conseguiu marcar. Novamente, o ministro Carlos Fávaro não pôde nos atender. Os ministros estão... Eu acho que eles estão sendo também pressionados pelo governo, né? Para, tipo assim, deixa para lá, deixa para depois. E acaba que vai passando de semana em semana e daqui a pouco nós estamos no final do mês. Olha, esse cancelamento de agenda do Haddad, isso aí é porque o governo não quer ajudar os produtores. Mas o Tomás é muito pessimista. Não, o Tomás é realista porque nós já vimos essa novela antes. Outros partidos políticos, o enredo muda o personagem, mas o roteiro é o mesmo, tá? O Haddad não inventou essa modinha, não vou na reunião porque eu não tenho a resposta certa que eu quero dar, então é o seguinte, sei lá, deu uma dor de barriga, minha sogra está doente, meu cachorro adoeceu, e aí se manda, vai fazer outra coisa e deixa assim com a barriga. Mas, de qualquer maneira, né, Graziele,
os produtores têm que fazer isso. A representação dos produtores tem que fazer isso. É pressionar, 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 porque a política funciona assim. Se deixar solto, não vai para o fim da agenda. Não vai. Ou para a gaveta, que é pior ainda. Aí o que nós fomos fazer no mapa, na parte da tarde, que foi às 2h, de novo, foi quase toda a comitiva, só não estava ali o seu Ney Mânica, mais o Mourão também não estava. Mas, enfim, nós fomos lá reforçar o pedido da suspensão. No primeiro momento, o que nós precisamos é suspender as dívidas ou prorrogar por 120, 180 dias, o que seja. Nesse quesito, o SOS conseguiu falar com o deputado Marcelo Moraes. Nós pedimos para ele protocolar, fazer um projeto de lei, que é o 716/2025, que fala em suspensão das dívidas por 6 meses, prorrogação por 1 ano e, após isso, 4 anos para liquidar. Quer dizer, a gente pediu um fôlego, um tempo para eles resolverem qual o caminho que nós iríamos trilhar, né? A gente sabe que curto prazo não resolve, a gente precisa de 20 anos, a gente precisa diluir todo esse passivo, a gente precisa também contar com o tempo, talvez o ano que vem dê outra seca, e até lá nós não temos nenhum mecanismo para mitigar a seca. Nós não temos seguro no estado do Rio Grande do Sul que queira nos atender, um seguro que nos ampare com o nosso custo. Hoje, um seguro agrícola particular cobre 18, 15 sacas, 20 sacas, e o nosso custo é 40 sacas. A conta não fecha. O Proagro, eles alteraram no final do ano as regras, a gente está batalhando por isso também com o projeto do Heitor Chu, junto com todos os produtores da Bahia, do Sergipe, do Alagoas. Então, quer dizer, nós juntamos outros estados. O Proagro vai ser revogado 6 resoluções do Conselho Monetário Nacional. Ontem também teve uma reunião, eu estava lá com o pessoal, com os agricultores, em Brasília, sobre o quesito Proagro, mudanças no CAR, mudança da alíquota, quer dizer, várias coisas que estavam totalmente desenquadrando o produtor. O pequeno e médio, o produtor da agricultura familiar, que porventura, Ronaldo, acionou 5 vezes, não que ele ganhou. Se ele acionar 5 vezes o seguro, o Proagro dele, né, o seguro agrícola, ele não tem mais direito a contratar. E isso... Mais ou menos como acontece na iniciativa privada, se alguém faz um seguro de automóvel. Se tiver 1 ou 2 sinistros, a seguradora não faz mais o seguro. Uhum. E umas regras também que excluía o produtor de estar dentro de algum benefício ou recurso, enfim, subsidiado pelo governo federal, que é a única categoria que tem um pouquinho ali, é esses produtores. Então, isso estava muito ruim. E a gente conseguiu, todos juntos, fazer com que sensibilizar com que o governo, olha só, não é só o estado do Rio Grande do Sul que vai fazer a Tratoraço, que já fez. Sergipe está fazendo, Bahia está fazendo, daqui a pouco Mato Grosso do Sul faz também. Tem muitos estados com problemas diretamente ligados ao agro. O Pará, um tempo atrás, o governador do estado estava querendo cobrar R$4 de taxa ali por saca. É bem difícil a situação. Nós estamos conversando com uma das coordenadoras do movimento SOS Agro RS, a Graziele de Camargo, produtora de São Cepé, que vindo de Brasília ontem, na madrugada, cruzou por Cachoeira, resolveu pernoitar aqui para depois seguir viagem para sua propriedade, onde ela, obviamente, tem que continuar colhendo a soja, o que der, e ir vendendo para pagar as contas do dia a dia. Nós vamos aos patrocinadores e já voltamos para finalizar esse contato aqui com a nossa convidada. Todos ligados aqui. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h54, nós estamos falando com Graziele de Camargo, como coordenadora, uma das coordenadoras do movimento SOS Agro, fazendo um balanço aí bem detalhado e necessário do que aconteceu ontem em Brasília e dos próximos passos nesta tentativa de recuperar a produção, os produtores, as produtoras do setor primário gaúcho, especialmente, né, mais ênfase nesse momento para aqueles que se dedicam ao plantio do soja, ou da soja, como que é. O que dá para... qual é a fotografia, se a gente batesse uma foto do estado gaúcho, qual é a fotografia da produção de soja no nosso estado, Graziele? De perdas? Olhando regiões, a gente vem acompanhando, é uma obrigação, nós estamos num município que planta muita soja, tem até uma previsão do presidente da Farsul de que Cachoeira pode, no final desta safra, estar com maior volume de produção de soja, tal foi a perda de Tupã-Siretã em diante ali, né, daquela região mais produtora, região celeiro, região das Missões. As perdas, pode ser que Cachoeira assuma transitoriamente posição número 1 de produção de soja, porque aqui choveu um pouquinho mais do que lá, que não choveu nada, né? Então, nós acompanhamos muito aqui. Tem uma discussão, Graziele, vou comentar contigo aqui. A boca pequena, ninguém fala nos microfones, mas nós somos jornalistas, nós não temos compromisso, de que essa história de que Cachoeira planta 120 mil, 125 mil hectares de soja é balela. Planta muito mais do que isso. Só que isto não é declarado. As razões eu não sei. E nem quero saber por que as pessoas omitem um dado que... né, o importante é quanto se produz. Então, a gente quer saber isso aí. Então, olhando, falasse aí na Costa Doce, falasse na fronteira, no litoral, no leste do estado gaúcho, que está numa situação um pouco melhor. Mas a partir de Cachoeira, indo para a tua São Cepé e etc., o que tu vês? Que a perda é gigante. É maior que 50%. Até ontem eu também deveria ter falado com o seu Edgar Preto, da Conab, que eu ia contestar, né, as questões dos números. Nós temos que contestar. Se é largado alguma informação na mídia que não condiz com a realidade, eu acho que já passou da hora das pessoas deixarem de ser omissas. O que o Edgar Preto disse? Qual é a perda? Então, não, a questão é essa. Tem-se, né, dados aí de que tem aumento, e que tem aumento de área, e que tem aumento de produção. Então, a gente quer saber de onde vem isso. Porque, na verdade, são tudo estimativas. Agora que nós estamos indo para o fim, ou alguns começando a colheita, que realmente vai se ter uma noção e percepção de tudo. Mas o que a gente vem olhando na fotografia, Ronaldo, é que no olho parece que nós vamos perder somente 50%. Quando a máquina entra, é terrível. Porque a soja, ela tá do tamanho de uma, para vocês entenderem, de uma lentilha murcha pequena. Ela xoxou, que a gente fala, né? Como ela não teve chuva, ela foi enrugando e diminuindo a água, porque não tinha, e ela não tem peso algum. Ela é muito pequenininha. Eu recebo mensagens, ligações, relatos de produtores do sul, da metade sul, centro, região norte e oeste, enfim, as pessoas desesperadas, dizendo: Grazi, eu achei que eu ia colher 20, eu achei que eu ia colher 15, eu estou colhendo 5, estou colhendo 10. E é obrigado a colher mesmo assim?
Sim, porque tem muitos produtores que no inverno fazem outra coisa, né? Eu, por exemplo, eu sou arrendatária, no inverno o proprietário da minha área coloca o gado, eu preciso retirar aquele produto dali. Então, tem-se uma necessidade. E aí o maior espanto vem dos produtores que não têm nenhum tipo de seguro. Nem o seguro que cobra metade do teu custo, muito menos o Proagro, nada. Absolutamente estamos abandonados. E foi isso que nós relatamos ontem nas duas reuniões, tanto na Fazenda quanto no Mapa. Nós precisamos ser condenados à miséria? O nosso Estado, desses últimos 4 anos de prejuízo, já perdeu, olha, mais do que o PIB da Bahia. Nós éramos o 5º maior produtor, com maior PIB. Hoje eu não sei para que número que a gente foi. Eles apresentaram ontem os números. Nós, desde 2022, não crescemos nada no nosso Estado. Nosso Estado está paralisado, está ficando para trás do Brasil inteiro. Por quê? Porque falta boa vontade política, falta política pública, falta pressão. Os nossos deputados de 31, se eu não me engano, nós temos 21 que trabalham, sim, pelo agro. Pode chegar o projeto que for lá, que eles votam positivo, eles votam. Ontem eu fui em mais 3 deputados, o Sanderson, o Zuco, o Marcelo, enfim, falamos até com o Bongás, que é da base do governo, né, que é do mesmo partido que o governo, e a gente disse, olha, a gente precisa de vocês. Vocês são do nosso Estado. E agora, o nosso movimento é apartidário. Nós temos pessoas, sim, que gostam do governo, nós temos pessoas que criticam o governo, mas todos precisam sobreviver. Questão política a gente vê depois, agora é resolver o nosso problema, porque isso está impactando. Primeiro, está impactando muito o Estado. Segundo, queira ou não, a União não vai receber tributo. A gente não produz. E existe como, Ronaldo, Tomás, existe como a gente voltar a produzir. Desde que a gente resolva, primeiro suspende as contas, depois resolve o endividamento, depois cria esse mecanismo que a gente possa mitigar as questões climáticas, como irrigação, mas a pessoa não pode investir em irrigação, em correção de solo, se ela não produzir. Então, nós precisamos produzir. O setor primário produz riqueza, Estado nenhum produz riqueza. E é isso que a gente quer. A gente quer poder trabalhar. Bem lembrado, né, Tomás? Grazielli diz aqui, Estado não produz riqueza. Estado, na verdade, é um mal necessário. É um meio entre a sociedade organizada e as necessidades de saúde, educação, alimentação, tá? Habitação, etc. O Estado faz esse meio de campo, mas só isso. Que bom se eles não atrapalharem. Grazielli, quero agradecer a tua presença aqui. Nosso tempo é limitado, daqui a pouco chega mais um convidado, vai ser a professora Raquel Mazui Ribeiro. Já está na sala. Já está na sala aí, é por MIT, né? Nós vamos conversar com ela sobre essa obrigação da legislação de levar as crianças a partir de 4 anos nas escolas públicas, e alguns pais irresponsáveis não estão fazendo isso. Mas voltando para a presença honrosa aqui da Grazielli, eu queria perguntar, saindo daqui do estúdio, vai aonde, Grazielli? Vou para a Lavoura, São Cepé. Fica onde? No 3º distrito. É entre Cachoeira do Sul... O 3º de São Cepé, que nós chamamos aqui. Isso aí. É pertinho. Daqui é muito mais perto, é 30 quilômetros do que de São Cepé, que é 40. Eu vou pela balsa. Ah, tu vai pela balsa do São Lourenço? Uhum. Ah, viu? A Grazielli conhece ou não aqui? Vai pegar ali a estrada da Ferreira, aí passa a balsa do São Lourenço. Pega a direita, né? E aí, para a esquerda é o Barro Vermelho, à direita o 3º de São Cepé, passa o Santa Bárbara, né? Aquela ponte de via única. Nossa propriedade ela é 3 quilômetros da ponte do Santa Bárbara. Ah, então tá. É pertinho. Conhece tanto de Cachoeira quanto nós. Muito obrigado, Grazielli. Eu que agradeço novamente o apoio. É muito bom a gente poder contar com um veículo de comunicação, né, que reverbera a nossa preocupação e a nossa situação, e a gente precisa de mais de vocês, né? Isso é muito bom, é gratificante saber que a gente tem esse apoio.